A minha camisa tá toda amassada, pessoal. Não repara isso. Agora que eu tô vendo que eu não passei a camisa direito. É porque eu visto terno. Daqui a pouco eu visto terno e fico o dia todo de terno. Então, enfim. É, eu acho que essa situação da Blaze, pessoal, é uma situação que vai explodir, assim, vai uma situação que está crescendo. Nas redes sociais, isso já está explodindo, está pegando fogo, assim. As pessoas estão olhando e estão debatendo sobre isso. Isso vai desembocar no judiciário e vai virar um case muito interessante de observar, porque não tem julgado no Brasil falando sobre a responsabilidade dos influencers digitais em relação à publicidade e propaganda. Tem muitos julgados no Brasil, né? Outros casos, pessoas foram processadas, veículos de comunicação foram processados, falando ali sobre propaganda enganosa, por ter vinculado informações falsas em propagandas que induziram pessoas a levarem golpes. Só que isso referente ali a pessoas que foram contratadas, né? As celebridades contratadas como garoto propaganda, garota propaganda, embaixador da marca tal. Agora, o influencer, ele é uma pessoa que difere ali da pessoa que é contratada especificamente para fazer uma propaganda, porque assim, uma pessoa que é contratada para fazer uma propaganda, ela recebe um script pronto, ela recebe o script pronto e só reproduz o que está ali no script, no roteiro, ela só lê o que está ali no roteiro. Isso é diferente do influencer, porque por mais que o influencer ele receba um script, o influencer ele tem total liberdade de colocar sua opinião ali. Então, às vezes, a própria audiência daquele youtuber, daquele influencer, ela não sabe diferenciar até onde vai a opinião da pessoa e até onde vai a publicidade. Aí a gente fica se perguntando, o influencer ele está falando isso só porque ele está sendo pago? Será que se ele não tivesse sendo pago ele estaria falando? Será que ele gosta dessa marca independente de ser pago? E já que foi pago ele está falando bem? Então a gente fica nessa margem de dúvida, de entender, né, essa linha tênue entre a opinião do influencer e a publicidade. Então, por essa característica, o influencer que fica nessa margem de publicidade, opinião, ele está sendo pago para isso, mas está sendo pago pela publicidade ou para divulgar sua opinião? Então, como que fica a responsabilidade do influencer? Não tem nenhum julgado, esse caso nunca foi para o judiciário, não tem esse julgamento no Brasil, mas eu acho que agora vai ter. E eu acho que essa situação envolvendo a Blaze vai chegar no judiciário. Já está chegando, na verdade. O problema é o seguinte: a gente tem aí o Neymar, Felipe Neto, Digo, Maicon Kister, Vitube, Orochi, esse povo todo que ganha dinheiro pra caramba, que estão ganhando ainda mais dinheiro fazendo propaganda, fazendo publicidade da Blaze, né? E a gente sabe que os jogos de azar eles são proibidos no Brasil desde 46, quando veio aquele decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, lá em 46. Então a gente fica se perguntando como que fica a situação dessas pessoas diante da lei, porque as pessoas vão jogar, as pessoas vão fazer esse jogo de azar porque estão sendo influenciadas por esses influencers. Essas pessoas estão perdendo dinheiro e esses influencers estão enchendo o bolso de mais dinheiro ainda. Será que eles podem ser responsabilizados por isso? E aí entra o que eu falei. Não tem julgamento sobre isso. Não tem julgamento, o judiciário vai se debruçar sobre isso agora. E aí existem alguns pontos que a gente pode analisar para tentar chegar aí no possível responsável, né, por toda essa situação. Primeiro, vamos fazer alguns apontamentos, que é o seguinte: a Blaze ela está situada fora do Brasil, né? Ela é operada pela Prolific Trade, que é uma empresa que fica, se eu não me engano, lá no Caribe, em algum país lá pro lado do Caribe.
Essa empresa, pessoal, eu dei uma pesquisada rápida, ela não tem CNPJ, ela não tem endereço cadastrado, nem aqui e nem lá. Tudo que tem dela é um endereço de e-mail. Tudo que tem um endereço de e-mail. E aí eu dei uma olhada em alguns processos que já estão correndo, e a grande dificuldade é como que vai citar a empresa. Citação é chamar formalmente a empresa, no caso a Blazer, para responder ao processo judicial. Como que vai citar a Blazer? Porque a Blazer não tem representante no Brasil. A Prolific Trade não tem representante no Brasil. Não tem endereço nem no Brasil e nem lá fora. Não tem CNPJ, não tem lá fora. Tudo que tem é um código de registro, alguma coisa assim, mas que no Brasil não vale nada. O endereço de e-mail que para fazer citações judiciais não são suficientes. Como que vai confirmar que a situação foi efetivamente realizada, que a pessoa efetivamente viu a mensagem, recebeu a mensagem? E mesmo que veja essa mensagem, como que vai processar a empresa que está lá fora em outro país? Entendeu? Existe um acordo de cooperação entre os países, na qual o Brasil faz parte, que um país pode enviar para outro país um negócio que chama carta rogatória, que é o seguinte, o Brasil pega a sua carta de citação aqui, envia lá para o outro país para fazer a citação da empresa que está no exterior. Isso é carta rogatória, é enviar a carta de citação para outro país. Então, como que o Brasil vai enviar essa carta rogatória? Como que vai fazer essa citação? Quem que vai receber essa carta? Quem que é o dono da Blazer? Aí a pergunta que está todo mundo se fazendo, quem é o dono da Blazer? E as pessoas querem saber para quê? Para responsabilizar o dono da Blazer. Só que é o seguinte, pessoal, esse dono da Blazer não vai aparecer. Não apareceu antes, eu acho que não vai ser agora que ele vai aparecer. E aí tem um detalhe que é o seguinte, lá no Caribe, os jogos de azar são legalizados. Então, mesmo que ocorra citação do dono da Blazer lá no Caribe, como que vai ficar a situação de... porque lá no Caribe, os jogos de azar são legalizados, fica um conflito de legislação, porque o Caribe, ele vai processar o seu nacional lá por algo que lá é legalizado, entendeu? E aqui no Brasil, que não é legalizado, eles usam uma brecha, que é o seguinte, os jogos de azar físicos são proibidos no Brasil, e até os virtuais também, que foram proibidos em 2015, se eu não me engano. Mas só que essa empresa, ela está no provedor fora da internet. Esses jogos, eles ocorrem no provedor fora da internet, não fora do Brasil. No provedor que está fora do Brasil. E não só fora do Brasil, mas fora do Brasil em um país onde o jogo de azar é legalizado. Então percebe esse conflito? Não interessa o país onde o dono da Blazer está. Se naquele país é legalizado, vai ter esse conflito de interesse. Aquele país vai aceitar processar o seu nacional ou chamar o seu nacional para responder o processo no Brasil por uma situação que lá é legalizado? Eu acho que não. Fica esse conflito aí. Então, mesmo que ocorra citação do dono da Blazer lá para responder ao processo, na minha visão, não vai ser muito efetivo, né? Dalisson, então como que vai fazer em relação a todas essas pessoas que sofreram esse golpe? Como eu disse, não tem jurisprudência sobre isso. Esse tema vai ser discutido agora. Só agora o judiciário vai se debruçar e talvez fixe um entendimento, né, uma jurisprudência para fixar, para delimitar a responsabilidade dos influencers digitais sobre as publicidades que eles fazem. Porque não tem julgado sobre isso, pessoal. Estou deixando isso bem claro para vocês entenderem o seguinte: não existe resposta pronta, tá? O Neymar pode ser responsabilizado pelas publicidades, o Felipe Neto, o Digo, o Maicon Kister,
todo esse pessoal pode ser responsabilizado por todas essas pessoas que tomaram golpe, não existe julgado, eu não sei, nenhum advogado no país tem essa resposta, nenhum juiz tem essa resposta. Isso só vai ser descoberto quando esses casos que estão sendo levados ao judiciário, quando começarem a serem proferidas as primeiras sentenças, vai ter recurso, isso eventualmente vai chegar no STF, que talvez fixe aí uma diretiva nesse sentido. Mas a gente sabe como que a justiça no Brasil é lenta, isso pode ser um processo que vai demorar anos, mas se por um lado a gente não sabe como que fica essa situação perante o judiciário, por outro lado, é possível tecer algumas teses de como eventualmente pode ficar em relação a isso. O que são essas teses? São entendimentos. Eu vou aqui elaborar algumas teses que, na minha visão de advogado, é o que pode acontecer, tá? Como eu disse, não tem julgado sobre isso, isso vai ser decidido agora. Então, o que eu vou falar aqui é a minha visão, tá? É a minha interpretação desses fatos e a minha interpretação da lei aplicada a esses fatos. Pode não ser opinião de outro advogado, pode não ser opinião de outro jurista. É a minha opinião aqui, que eu vou dar a minha opinião e fundamentar. Então, como que eu faria numa situação dessas? Eu sou advogado, como que eu faria? Porque o João veio até mim, porque o João perdeu dinheiro na Blaze. Como que eu agiria nessa situação? Para mim, pessoal, para mim, Dalisson, tá? Para mim, os influencers digitais, eles têm sim responsabilidade sobre não só essa questão da Blaze, mas sobre outras propagandas que eles fazem e que eventualmente consumidores venham a ter algum tipo de prejuízo. Para mim, os influencers têm sim responsabilidade, justamente porque no momento que eles estão ali emitindo a sua opinião, eles têm uma margem muito grande. Aquilo que eu falei antes, o consumidor, a audiência, não consegue saber o que é a opinião do influencer, ou uma opinião legítima própria dele, e o que é publicidade. Fica uma linha muito acinzentada entre aquilo que ele está emitindo só porque está recebendo dinheiro, ou aquilo que ele está emitindo porque ia emitir aquela opinião ganhando ou não dinheiro. A gente não consegue estabelecer o limite entre essas duas coisas, estão ficando misturado, porque ele tem essa liberdade. Mas nesse caso, especificamente sobre a Blaze, por que eu acho que eles, na minha visão, eles devem ser responsabilizados? Porque é o seguinte, primeiro, muitos não falam sobre isso, só que quando você vê aqueles influencers jogando lá na Blaze, aquele dinheiro que eles pegam e vão jogar, eles não estão usando o próprio dinheiro, eles estão usando um dinheiro que é dado pela Blaze. A Blaze fornece para eles um dinheiro e eles pegam o dinheiro da Blaze e vão jogar. O problema é quando eles estão lá jogando com o dinheiro da Blaze e eles dão a entender que estão jogando com o dinheiro próprio. E não só isso, eles jogam com dinheiro próprio e muitas vezes ali eles jogam 1, 2, 3 vezes, perde dinheiro, mas eles só publicam na internet as ocasiões em que eles ganham dinheiro. Eles não deixam claro, muitos dos influencers, não vou generalizar, mas muitos deles não deixam claro todos os riscos envolvidos nessa operação da Blaze, e eles não deixam claro ainda que o risco de perder dinheiro é muito maior do que o risco de ganhar dinheiro. Então, no momento que o influencer ele convence a sua audiência dizendo: olha, eu estou jogando aqui com o meu dinheiro e estou triplicando o meu dinheiro, eu estou aqui, joguei 100 e ganhei 2.000, baixa aí agora com o meu código, o meu cupom, se eu conseguir, você vai conseguir, é a sua oportunidade de mudar de vida. Qualquer fala nesse sentido de induzir a pessoa ativamente a ir lá e
jogar na Blaze, para mim, configura um nexo de causalidade aí, porque essa pessoa está efetivamente induzindo a sua audiência a fazer aquilo. Quando a gente vai lá no Código do Consumidor, tem a questão que fala da propaganda enganosa, né? Então, é diferente lá da publicidade da televisão, quando a celebridade é contratada, que ela recebe um script pronto, na qual quem fez aquele script foi uma terceira pessoa que fez aquele script, aquele roteiro. Então, a pessoa vai ler aquele roteiro e se aquilo for informação enganosa, a pessoa só está lendo aquele roteiro. Mas no caso do influencer, por mais que ele também receba um script, e nesse script tenha peça ali para ele falar tal coisa, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, ainda assim ele pode ser responsabilizado por causa daquilo que eu falei. O que é a opinião dele e o que é a publicidade em si? Porque quando você assiste uma propaganda na TV, você sabe que a Paola Oliveira só está falando aquilo porque ela está sendo paga para aquilo, por exemplo. Você sabe que o ator X só está falando aquilo porque ele foi pago para aquilo, porque ele é garoto propaganda daquela marca. Então, obviamente, ele vai falar aquilo. Agora, quando se trata do influencer, como que você vai saber que ele está falando aquilo porque ele efetivamente se deu bem com aquele jogo, porque ele efetivamente usa aquele produto? Como que você vai traçar essa linha? Porque a margem para que o influenciador coloque a sua opinião ali é muito maior. Então aí tem toda essa questão subjetiva do influencer, toda essa questão subjetiva que lá na propaganda na TV, da pessoa que tradicionalmente é contratada por uma agência, a gente não vê. Então, para mim, a partir do momento que o influencer ele vai nas redes para sua audiência e ele não deixa claro para sua audiência todos os riscos que estão envolvidos na operação da Blaze, eles podem sim ser responsabilizados, na minha visão, tá, pessoal? Porque, como eu disse, não tem julgado sobre isso. Então, na minha visão, esses influencers podem sim ser responsabilizados. Então, para mim, se esse influencer, o que eu faria? Chegou o cliente aqui, perdeu o dinheiro e tal. Eu faria o seguinte: você usou o código disponibilizado pelo influencer tal, me dá esse código. Você tem print desse código que foi usado? Porque se você usou esse print, esse código, tá aí um elemento para configurar o nexo de causalidade. Porque se você usou esse código, você fez isso influenciado pela pessoa que disponibilizou esse código. E essa pessoa falou para você que se você usar o código dela, você vai se dar bem. Então, percebe o nexo de causalidade? Uma coisa é o influencer dizer, olha, jogue, mas tenha noção que você vai perder. Só que o que a gente vê nesses casos envolvendo a Blaze são os influencers que dizem assim, pegue meu código e jogue porque você também vai ganhar. Isso é propaganda enganosa, lá do Código de Defesa do Consumidor. E para mim, aí deve haver aí esse nexo de causalidade. Para mim, eu entendo, assim, na minha visão, que os influencers devem ser responsabilizados. Para mim, o Neymar deve ser responsabilizado, Felipe Neto, o Digo, Maicon Kister, Orochi, Vitube, toda essa gente, para mim, eles devem ser responsabilizados, inclusive, para que isso demarque no judiciário que a internet não é terra sem lei, porque se ocorre uma situação em que não são responsabilizados, pense em casos posteriores, a bagunça que isso pode virar, porque se isenta esse pessoal da responsabilidade daquilo que eles produzem, da propaganda que eles emitem. Pensa no precedente perigoso que isso pode virar depois para induzir pessoas a consumirem produtos até mesmo sem ali, por exemplo, ter os critérios legais para isso. Imagina que a justiça não determine que eles não são responsáveis. Por exemplo, olha o risco. Se a justiça dizer que eles não são responsáveis pelas propagandas que eles emitem e depois aparece um influencer divulgando algum produto que vai colocar a saúde das pessoas em risco. Percebe o risco que é não responsabilizar os influencers pelas propagandas que eles fazem, pelas publis que eles fazem? E aí tem que tomar cuidado, porque é o seguinte,
Quando eu digo que eles devem ser responsabilizados, é no sentido subjetivo, ou seja, tem que ser olhado ali se eles deixaram bem claro para a sua audiência que todos os riscos envolvidos daquela operação. Então, para mim, se aquele influencer ele fez a propaganda da Blaze, mas ele deixou bem claro que não estava jogando com dinheiro com o seu próprio dinheiro, que estava jogando com o dinheiro da Blaze, se ele deixou bem claro que todos os riscos envolvidos, inclusive que o risco de perder é muito mais alto do que o risco de ganhar, se ele deixou tudo isso muito bem claro, para mim ele não tem responsabilidade. Porque se ainda assim a pessoa foi lá e jogou, ela jogou sabendo de todos os riscos. Mas se o influencer não deixou claro todas essas questões, todos esses pontos, e a sua audiência foi induzida por causa das suas palavras, no sentido de se você usar o meu código, você vai ganhar, porque se eu estou ganhando, você também pode ganhar. E isso o influencer, sem deixar claro que estava usando o dinheiro da Blaze e que todas as questões envolvidas aí, para mim, então aí ele pode ser responsabilizado. E não só pode, na minha opinião, o influencer deve ser responsabilizado. O judiciário vai se debruçar sobre esse tema, mas para mim, o judiciário, a melhor decisão aí na minha visão seria que o judiciário responsabilize os influencers pelas propagandas que eles emitem em suas redes, porque eu expliquei, imagina o risco que esse precedente pode criar no sentido de, posteriormente, quem sabe o tipo de propaganda que essas pessoas depois vão emitir. Entendeu? Não reconhecer a responsabilidade desses influencers dar para eles de bandeja um poder muito grande sobre uma audiência muito grande que eles têm. Esse povo, eles movimentam milhões de pessoas, eles mobilizam milhões de pessoas. Você pega uma influência que tem 5 milhões, outro tem 2 milhões, outro tem 10 milhões. Então, quando essas pessoas falam nas suas redes, estão falando para todo esse contingente de pessoas. Então, imagina o risco que é isentar essas pessoas da responsabilidade daquilo que eles estão emitindo, sendo que aquilo que eles estão emitindo é a sua própria opinião, é a sua opinião que está induzindo as pessoas a consumirem tal produto, a consumir tal serviço. Então pensa o risco que é isentar essas pessoas e posteriormente aparece qualquer um desses induzindo a sua audiência, por exemplo, a consumir um produto que pode colocar a saúde das pessoas em risco. E aí a gente vai retirar a responsabilidade desse influencer. Então, para mim, nesse caso da Blaze, né, como eu disse, não existe precedente nesse sentido, não tem julgados sobre isso. Vai ter agora, envolvendo essa questão da Blaze, vai ser um caso muito interessante de acompanhar. Então, para mim, na minha visão, eles devem ser responsabilizados. Essa é só a minha visão, tá? A minha visão, que pode não ser a visão de outro jurista, tá? Então, eu acabei de falar sobre a responsabilidade dos influencers e por que eu acho que eles devem ser responsabilizados. Só que eu acho que não é só os influencers que devem ser responsabilizados por isso. Porque é o seguinte, quando a pessoa vai ali fazer o jogo na Blaze, né, quando a pessoa vai colocar o dinheiro, a pessoa vai lá, faz o Pix, ou o boleto bancário, ou o cartão de crédito, e alguma instituição financeira recebe esse dinheiro. Então, alguma instituição financeira recebe esse dinheiro e repassa para a Blaze. Essa instituição financeira, ela tem que estar no Brasil. Ela tem que estar no Brasil, e para operar o sistema do Pix, para fazer o gerenciamento de boletos, essa empresa tem que estar registrada no Banco Central. Então, como é que uma instituição financeira que está no Brasil, registrada no Banco Central, como que essa instituição financeira permite receber dinheiro no seu sistema e fazer um repasse financeiro para uma empresa que opera jogos de azar?
mesmo que não está no Brasil, porque no Brasil é ilegal. Então, uma vez que no Brasil é ilegal fazer os jogos de azar, na minha visão, essas instituições financeiras deveriam fazer o bloqueio desse tipo de repasse para operadoras de jogos de azar. Então, essas instituições financeiras, no momento que recebem esse dinheiro e fazem o repasse para esses jogos de azar, essas operadoras dos jogos de azar, na minha visão, essas instituições financeiras também devem ser responsabilizadas por isso, porque essas instituições estão no Brasil, onde no Brasil os jogos de azar são proibidos e ainda assim essas empresas estão fazendo repasses para que ocorra jogos de azar, para plataformas que fazem jogos de azar. Então, na minha visão, essas instituições financeiras também devem ser responsabilizadas. Só que, além dos influencers, além das instituições financeiras, e aí quando eu falo instituição financeira, pessoal, assim, se você fez um jogo na Blazer, naquele momento que você transferiu o dinheiro àquela instituição que ficou registrada quando você fez o Pix, ou quando você cadastrou o cartão de crédito, aquela instituição que veio na fatura ou no boleto, é aquela instituição que eu estou falando, tá? Aquela instituição está no Brasil. Aquela instituição que recebeu o seu dinheiro e fez o repasse para a Blazer, quando ela deveria ter bloqueado assim que constatou que o valor estava sendo redirecionado para uma empresa que opera jogos de azar. Ela deveria ter bloqueado, na minha visão, deveria ter bloqueado, porque ela está no Brasil e no Brasil isso é proibido. Entendeu? Então, além dos influencers, além das instituições financeiras, que para mim são responsáveis, na minha visão, o YouTube também é responsável por essa situação envolvendo a Blaze. E por que o YouTube é responsável? Porque o YouTube está permitindo toda essa publicidade, toda essa propaganda dentro da sua plataforma, uma propaganda de algo que é notadamente ilegal no Brasil. Os jogos de azar, eles são notadamente proibidos no Brasil. Todo mundo sabe disso. E mesmo que não soubesse, no Brasil ninguém pode invocar o desconhecimento da lei para se defender de alguma coisa. Então, mesmo que não soubesse. Mas os jogos de azar, eles são proibidos no Brasil. Logo, uma vez que o YouTube permite dentro de sua plataforma propaganda de jogos de azar, para mim o YouTube ele pode ser responsabilizado. Pode não, na minha visão o YouTube deve ser responsabilizado. O YouTube então para mim deve ser responsabilizado, porque o YouTube está permitindo que todos esses influencers divulguem nas suas redes, nos seus respectivos canais, todas essas propagandas, sendo que isso é ilegal. O YouTube está dando visibilidade para uma atividade que é ilegal. É como se o YouTube estivesse fazendo propaganda, permitindo propaganda de qualquer outra atividade que é crime no Brasil. Então, ele seria responsabilizado por isso. Então, nesse caso, na minha visão, ele também deve ser responsabilizado, porque os jogos de azar, eles são contravenção penal no Brasil, desde 1946. Então, para mim, e quando eu falo do YouTube, eu também me refiro a todas as outras plataformas onde também estão ocorrendo, viu? Instagram, porque tem influencers que também estão fazendo propaganda da Blaze no Instagram. Então eu acho que o Instagram ele deve ser responsabilizado por essa publicidade que ele está permitindo dentro de sua plataforma de um serviço que é ilegal no Brasil. Então o Instagram deve ser responsabilizado, o YouTube deve ser responsabilizado. Então, para mim, esses três eles devem ser responsabilizados, tanto os influencers por tudo que eu expliquei, as instituições financeiras e as plataformas digitais que estão permitindo que essa propaganda ocorra dentro dos seus canais, o YouTube, o Instagram. E para mim essa responsabilidade deve ser solidária. O que é isso? A responsabilidade solidária é quando todos eles respondem de forma igual
por essas pessoas que tiveram prejuízos. Então, uma pessoa que teve um prejuízo pela Blazers, na minha opinião, ela pode demandar contra o YouTube, contra o influencer que induziu aquela pessoa a jogar, e ela pode demandar contra a instituição financeira. Na minha visão, qualquer uma dessas três pessoas é responsável por ressarcir todos os danos que essa pessoa teve. Ou essa pessoa que teve prejuízo pode demandar contra cada um deles, ou pode demandar contra todos eles juntos no mesmo processo, entendeu? E é claro que pode demandar também contra a Blaze, contra a Prolific Trade, mas como essas empresas estão fora do Brasil, como essas empresas não estão conseguindo ser citadas, não tem nem CNPJ no Brasil, não tem representante no Brasil, não tem endereço físico no Brasil e nem virtual. Então vai ser muito difícil citar essas empresas no eventual processo judicial. E tem outro detalhe, que é o seguinte: esses processos que estão ocorrendo, eu estava dando uma pesquisada, eu cheguei a olhar alguns processos, são processos pequenos, que correm ali no Juizado Especial de Pequenas Causas. Então, são processos que, na maioria das vezes, não vai compensar fazer uma carta rogatória para ser enviada lá para o Caribe, porque os custos são muito altos. Então, pelo valor do processo, pelos valores que estão sendo cobrados, não compensa o gasto que o Estado vai ter para fazer uma carta rogatória que nem sabe se vai ter o retorno favorável, porque é um endereço, todos os dados que tem são insuficientes para localizar essa pessoa. Então, esses processos estão sendo arquivados, sem nem conseguir citar a Prolific Trade, citar a Blaze. Vi vários processos que foram arquivados. E aí é que tá, na minha visão, esses processos não deveriam estar sendo demandados contra a Prolific Trade ou contra a Blaze. Para mim, esses processos deveriam estar sendo demandados contra os influencers, o respectivo influencer que induziu aquela pessoa a erro, com todas as provas, é claro. A pessoa tem que provar ali, a principal prova é o vídeo da propaganda. Pegar o vídeo da propaganda, dependendo de como o influencer falou ali na propaganda, dependendo de como ele expôs a Blaze ali na propaganda, isso pode ditar a responsabilidade dele, dependendo da forma, das palavras que ele usou, da forma que ele falou. Isso pode configurar propaganda enganosa, lá do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, para mim, ele tem que ser responsabilizado pelos motivos que eu já disse. Imagina se forma um precedente no sentido de não responsabilizar o influencer, e essas pessoas estão falando para uma audiência muito alta, muito grande, são milhões de pessoas, e eles têm uma liberdade absoluta de expor a sua opinião ali naquele canal. Então fica uma linha muito tênue entre o que é a opinião deles, o que é uma publicidade, fica essa linha tênue, e a gente não sabe o que posteriormente pode vir a acontecer em um eventual precedente em que a justiça não responsabilize os influencers e essas pessoas começarem a divulgar produtos que podem colocar até mesmo a saúde das pessoas em risco, por exemplo, entendeu? Então, na minha visão, eles devem ser responsabilizados. Então, assim, eu estava dizendo que esses processos estão sendo arquivados, né? Mas, na minha visão, esses processos deveriam estar sendo demandados contra esses influencers, pegando esses vídeos deles fazendo propaganda como prova, pegando o código que eles disponibilizam como prova, pegando até o código que a pessoa inseriu lá na hora de jogar, né? Como código. Se a pessoa usou o código disponibilizado pelo influencer, aí tem, na minha visão, um nexo de causalidade, entendeu? Então, para mim, tudo isso são elementos aí para responsabilizar o influencer pela propaganda que ele está emitindo. Propaganda, muitas vezes,
eivada ali de opinião, muitas vezes é uma propaganda ali embutida, né? Aliás, ao contrário, às vezes é uma opinião que atrás daquela opinião que ele está emitindo tem um monte de propaganda embutida que a sua audiência nem consegue perceber que aquilo é uma propaganda. Por mais que agora seja obrigatório sinalizar as publicidades, ainda tem uma margem muito grande para que ele faça uma publicidade ali que não pareça publicidade, tem muita margem para isso. Então, assim, eu acho que o judiciário não vai ter uma oportunidade tão boa para demarcar a responsabilidade dos influencers na internet. Eu acho que essa é a melhor ocasião, esse que está acontecendo com a Blaze, é a melhor ocasião que o judiciário vai ter, na minha visão, de responsabilizar os limites da responsabilidade dos influencers nas redes sociais. Porque é o seguinte, as pessoas acham que a internet brasileira não tem lei. Eu já vi muita gente reclamando, porque no Brasil não tem lei, porque todo mundo faz o que quer e na internet ainda não sei o quê. O que as pessoas não sabem é que o Brasil tem um dos sistemas digitais, o direito digital no Brasil é um dos mais avançados do mundo. O Brasil tem 3 sistemas legais fundamentais que regulamentam a internet. Tem a Lei Caroline Dickmann, de 2014, de 2012, né? E a lei tem esse nome porque lá em 2012 a Caroline Dickmann, ela teve o computador dela hackeado e aí a pessoa que hackeou divulgou fotos íntimas dela. E aí ficou a questão, como que vai punir a pessoa que fez isso? Porque se não tem lei, não tem lei para criminalizar, para regulamentar, como que vai punir? E aí os deputados se movimentaram e criaram a Lei Caroline Dickmann, que trata dos crimes cibernéticos na internet. Então, vai tratar, por exemplo, do vazamento de dados, de fotos, e da questão envolvendo os hackers e outras coisas que estão delineadas lá na Lei de Crimes Cibernéticos de 2012. E a gente tem, além da Lei Caroline Dickmann, tem o Marco Civil da Internet de 2014, que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, na verdade, o primeiro país do mundo que lá em 2014 tratou da regulamentação da privacidade dos usuários na internet, nas redes. Então o Brasil foi pioneiro nisso lá em 2014, com o Marco Civil da Internet, que trouxe essa regulamentação. E em 2018 a gente tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que, na minha opinião, é até mais eficiente do que o Marco Civil da Internet. Ela veio complementando muita coisa ali do Marco Civil da Internet. Então a gente tem 3 sistemas, 3 dispositivos, diplomas legais que resguardam a internet, e além disso está em discussão o PL das fake news, né, que a gente não sabe como vai ficar, eu não tenho opinião sobre, talvez possa fazer um vídeo falando se vocês quiserem, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem 3 diplomas legais que tratam da questão da internet nas redes. Desses 3 diplomas, nenhum deles trata da responsabilidade dos influencers nas redes sociais. Tem, ali vai falar sobre a propaganda enganosa, que por analogia, né, a gente pega o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, e por analogia a gente aplica a questão da publicidade nas redes, só que a questão pura e direta do influencer, a questão da responsabilidade dele por tudo que eu expliquei, dessa margem que o influencer tem de colocar sua opinião embutida em propaganda, ou colocar propaganda embutida na sua opinião, na minha visão, torna um elemento aí para responsabilizar o influencer por aquilo que ele está emitindo. Porque se lá na propaganda tradicional, lá da televisão, a Caroline Dickmann, a Paola Oliveira, por exemplo, o Marcos Mion, por exemplo, são contratados para fazer uma propaganda lá, eles só estão reproduzindo um texto que é oferecido para eles.
Então lá eu acho compreensível que eles não são responsáveis pela propaganda que estão emitindo, mas quando se trata de publicidade na internet dos influencers, cada qual no seu respectivo canal, ali está cheio de opinião dele, ele está embutindo naquela publicidade, naquela opinião que ele está emitindo, ele está embutido uma publicidade que não tem como a sua audiência, o receptor da mensagem, delimitar até que ponto aquilo é uma propaganda, até que ponto aquilo é uma opinião. Fica muito misturado. Então, por causa dessa característica que o influencer tem, na minha visão, ele deve ser responsabilizado. Então, na minha visão, o judiciário não vai ter outra oportunidade tão boa de estabelecer, de uma vez por todas, a responsabilidade dos influencers pelas propagandas que eles emitem, por suas publicidades. Não vai ter um momento tão bom para o judiciário fazer isso quanto agora. E, na minha opinião, eles devem ser responsabilizados, tá? E, para mim, nesse caso da Blaze, eu demandaria aí contra o influencer, eu demandaria contra a instituição financeira que recebeu o dinheiro que isso ali eventualmente o meu cliente teria feito. Eu demandaria contra o YouTube ou contra o Instagram, ou contra o YouTube e o Instagram, se o meu influencer foi exposto à propaganda no YouTube e no Instagram, se o meu cliente ali, vamos supor que o José me procurou com esse caso e falou: doutor, eu perdi dinheiro porque o influencer Leopoldo, inventei esse nome, vamos supor, eu fui ali na propaganda do Leopoldo, estou aqui com o vídeo do Leopoldo, com o código que o Leopoldo disponibilizou, tenho o print aqui do código que eu usei quando entrei no aplicativo, eu cadastrei o código, o cupom do Leopoldo, e está aqui o print do extrato bancário para onde eu fiz o Pix, daqui é o banco que recebeu o meu dinheiro, e eu vi essa propaganda da Blaze, tanto no YouTube, e o meu influencer Leopoldo também fez essa propaganda no Instagram. Então, o que eu faria? Eu demandaria contra todos eles. E, Dalisson, mas vai dar certo? Eu não sei, como eu disse, pessoal, não tem julgado sobre isso, mas a gente só vai saber. Eu tô todo suado. Caramba, o ar tá desligado. Mas a gente só vai saber como vai ficar essa questão da responsabilização de todas essas pessoas que eu disse, se for dado ao judiciário a oportunidade de se debruçar sobre esse tema. Então, assim, eu achei uma pena muito grande que eu vi muitos processos ali sendo arquivados porque não conseguiram citar a Prolific Trade, não conseguiram citar a Blaze, os processos foram arquivados e não foi dada oportunidade ao judiciário de eventualmente apurar a responsabilidade de outras pessoas que talvez estejam envolvidas aí, como tudo isso que eu disse. Então, tem que ser dado ao judiciário, na minha visão, tá, pessoal? Isso é a minha opinião. Eu não estou dizendo que é assim, que pode ser assim. É a minha opinião, é a minha visão, tá? Eu estou dando a minha visão, a minha interpretação da lei, tá? Essa é a minha visão. Então, na minha visão, precisa ser dado ao judiciário a oportunidade de apurar a responsabilidade dos influencers sobre isso, a responsabilidade das plataformas digitais sobre isso, YouTube, Instagram, TikTok e eventuais outras redes que tenham permitido esse tipo de publicidade nas suas redes. As instituições financeiras. Então, tem que ser dado a oportunidade do judiciário apurar a responsabilidade desses agentes, e o judiciário não pode agir de ofício, ou seja, o judiciário não pode por conta própria, o juiz não pode por conta própria ir lá e falar assim:
chama o YouTube, coloca o YouTube no processo, qualquer coisa nesse sentido. O juiz não pode fazer isso. Tem que ser a própria pessoa demandando contra a outra, para apurar a responsabilidade, para fazer a dilação probatória, para causar a discussão, fazer aquela discussão dentro do processo. E dentro do processo, lá no final, o juiz vai proferir o seu entendimento, vai ter recurso. Esse recurso vai fazer com que o tribunal debata aquele tema, vai ter mais recurso. Tendo mais recurso, os tribunais superiores também vão debater aquele tema e, eventualmente, chegando no STF, o STF vai analisar essa questão. Tudo isso é um processo que demora muitos anos, pode demorar muito tempo, mas, na minha visão, nunca é tarde para se regulamentar o que quer que seja que esteja errado. Na minha visão, nunca é tarde para regulamentar algo que está errado, entendeu? Então, eu acho, tá? Essa é a minha opinião, eu acho que todas essas pessoas que eu disse, todos esses agentes que eu disse têm que ser responsabilizados. Não vai ter outra oportunidade para responsabilizar para delimitar, o judiciário não vai ter outra oportunidade para delimitar a responsabilidade dos influencers nas redes sociais, para deixar bem claro o que eles emitem, o que eles... porque é o seguinte, o influencer, para mim, ele precisa ficar responsável por aquilo que ele emite, porque senão você dá um poder muito grande para ele que está livre ali para falar sobre o que ele bem entender no canal dele. Muitas vezes tem publicidades embutidas, então dá uma responsabilidade muito grande para o influencer não reconhecer a sua responsabilidade sobre o que ele emite, né? Bom, essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu tô todo suado, caramba. Eu sou pra caramba, pessoal, não repara. Eu sou calorento, ainda mais nessa roupa. Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso, né? Eu tentei trazer aqui uma visão de como pode ser enquadrada essa responsabilização dessa questão envolvendo a Blazer. Eu reitero que não tem julgado sobre isso, tá? Não existe resposta pronta. Como eu disse, acho que precisa sim desse caso ser levado ao judiciário, aí procurar um advogado, né, da confiança. Assim, o que mais me incomoda é assim, a gente vê muitas pessoas necessitadas, né, pessoas carentes mesmo, pessoas que não têm dinheiro, pessoas que realmente não têm nada, perdendo dinheiro, e a gente vê todos, isso me deixa extremamente irritado, porque a gente vê Felipe Neto, Neymar, o Digo, o Maicon Kister, Orochi, Vitube, ninguém desse povo assume a responsabilidade. Ninguém deles fala, eu errei, porque as pessoas estão perdendo dinheiro. Eles tentam se justificar de toda forma, ninguém fala, eu errei. Isso é o que mais me incomoda, porque quantas pessoas perderam dinheiro nisso, né? Porque é incontroverso que isso é um golpe, pessoal. É incontroverso que isso é um golpe. E a gente está vendo publicidades divulgando, influencers sendo contratadas para divulgar golpe. Percebe como que isso é absurdo? Percebe como que é por isso que eu falo, o judiciário não vai ter outra oportunidade para fixar a responsabilidade do influencer. Isso está acontecendo com o jogo de azar. Mas imagina se fosse um produto para a saúde, que não fosse regulamentado pela Anvisa e que causasse algum risco na saúde das pessoas. E esses influencers estivessem sendo contratados para isso. E eles estivessem divulgando esses produtos. Imagina o estrago. Então é por isso que eu falo, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. O judiciário não vai ter outra oportunidade para isso. E aí, tem uma coisa
né? Vamos mudar um pouco de assunto, porque até agora a gente falou da responsabilidade por tudo isso que está acontecendo. Eu cheguei a fazer uma anotação aqui que tem uma curiosidade sobre isso, envolvendo os jogos de azar, que eu achei interessante falar sobre isso, que é o seguinte: existe um movimento muito grande entre os deputados e senadores para regulamentar os jogos de azar no Brasil. Existe o Marco Regulatório dos Jogos, que é o projeto de lei 442 de 1991. Esse projeto está tramitando desde 91 e ele busca regulamentar os jogos de azar no Brasil. Sabe por quê? A grande questão é o seguinte: os jogos de azar, não sendo regulamentados, eles já movimentam milhões de reais ali sob embaixo dos panos. Eles já movimentam milhões de reais todos os anos. Imagina se esses jogos fossem regulamentados e o governo tivesse tributando esses ganhos, todas essas operações que são feitas. O governo ia arrecadar muita receita. Muita receita. Então, por esse motivo, existe um movimento ali na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, esse projeto de lei que tramita desde 91, se eu não me engano, esse projeto, no ano passado, ele passou... se eu não me engano, tá, pessoal? Acho que ele passou pela Câmara dos Deputados, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e ele foi para o Senado. Mas aí era época de eleição, e aí, como é um tema muito polêmico e nenhum político queria, naquele momento de eleição, se envolver em um tema tão polêmico quanto esse, o projeto ficou parado e aparentemente está parado até hoje. Mas, se eu não me engano, o projeto ele passou pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, tá? E a justificativa para essa regulamentação é a arrecadação de receita, né? A tributação, ali todos os ganhos. E assim, antes eu acho que até um argumento válido, porque até 1946, quando os jogos de azar eles foram proibidos, tinha muitas cidades que a principal fonte de renda, ali o principal meio de sustento ali da região eram os jogos. Então, quando o Eurico Gaspar Dutra, lá em 46, ele proibiu os jogos de azar, teve muita gente milionária que quebrou, o governo teve que socorrer muita gente que perdeu tudo, porque eram famílias que a sua fortuna vinha dos jogos de azar. Teve muitos municípios que perderam ali, que quase faliram mesmo, que quase tiveram sua receita quase zerada, porque a principal fonte de arrecadação eram os jogos. Então, até 1946, muitos municípios, muitas pessoas eram sustentados pelos jogos de azar. Então, quando em 46 veio essa proibição, quebrou muita gente, quebrou muitos municípios, teve um impacto considerável na economia brasileira naquela época. Posteriormente, né, o tempo foi passando, hoje em dia isso está sendo discutido aí de novo, né, a questão de voltar a regulamentar. Um dos motivos, talvez alguém se pergunte, mas por que proibiu? Por que proibiu os jogos, se os jogos geravam tanto lucro, né, ali para o Estado, se dava muito dinheiro para as pessoas, por que proibiu? Tem dois argumentos para isso. Um dos argumentos para a proibição é que os jogos incentivavam o vício, né? Incentivavam o vício, e aí o Eurico Gaspar Dutra ele justificou que os jogos de azar promoviam a degradação humana. Só que a lenda que se diz aí, é meio que um boato, é que o Eurico Gaspar Dutra ele teria feito essa proibição
por influência da esposa dele, que era católica fervorosa. Então a esposa dele, que era católica fervorosa, convenceu ele a proibir os jogos de azar, porque na religião dela era proibido, porque degradava as pessoas, né? Então a esposa dele, a Carmela, teria convencido o Eurico Gaspar Dutra a proibir os jogos, e ele foi lá e proibiu por influência da esposa. Isso é meio que um boato que fica aí. Então desde 46 é proibido, e existe essa movimentação, e assim, é um movimento muito forte, tá, pessoal? Muito forte mesmo. Eu não acho impossível que pelos próximos anos os jogos de azar sejam regulamentados no Brasil, porque, por incrível que pareça, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde os jogos de azar são proibidos. Na maioria dos outros países, os jogos de azar são liberados. O Brasil é um dos poucos países onde isso é proibido. E nos últimos anos para cá, a gente está vendo que a legislação ela está caminhando no sentido de flexibilizar. Por exemplo, teve um decreto do Michel Temer de 2018 que regulamentou os jogos por cota fixa. O que são jogos por cota fixa? São jogos que o apostador sabe exatamente quanto vai ganhar no final. Isso é diferente dos jogos de azar, porque nos jogos de azar o apostador nunca sabe quanto que vai ganhar no final. Nos jogos por cota fixa, como algumas apostas aí de esportes, essas apostas por cota fixas, a pessoa sabe exatamente quanto vai ganhar no final. Aí em 2018, o Michel Temer veio e regulamentou essas apostas por cota fixa. Ele não regulamentou os jogos de azar, tá? Ele regulamentou as apostas por cota fixa. Isso em 2018. E aí, em 2021, veio uma lei, eu não lembro agora o número da lei, mas veio uma lei que tributou, para tributar aqueles jogos, aquelas apostas por cota fixa que tinham sido regulamentadas lá em 2018. Então, em 2018, o Michel Temer regulamentou e em 2021 veio a legislação para tributar aquelas apostas que tinham sido regulamentadas. Percebe como que o Estado não quer perder? O Estado regulamentou e depois veio e tributou. Então eu acho que os jogos de azar, eles caminham para esse lado. Na minha opinião, mais cedo ou mais tarde vai ser regulamentado, porque o movimento que existe entre os políticos é muito grande para regulamentar, é um movimento muito consolidado no sentido de regulamentar. E aí, vindo a regulamentação, vai vir a tributação, com certeza, que esse é o objetivo do Estado. E aí tem uma outra curiosidade, que é o seguinte: de um lado, tem tudo isso que eu falei, essa questão da regulamentação dos jogos de azar e da tributação, né? A gente está vendo um movimento muito grande nesse sentido. Por outro lado, também existe um contramovimento para criminalizar os jogos de azar no Brasil, os jogos de azar online no Brasil. Esse eu até anotei aqui, que é o projeto de lei 255 de 2009, que criminaliza a exploração de jogos de azar pela internet. Então, por esse projeto de lei, essas plataformas, o Google, por exemplo, esses provedores que estão no Brasil, eles teriam que bloquear esses sites internacionais que operam no Brasil a partir de outra localidade. Então, esse projeto de lei busca criminalizar e até mesmo punir essas plataformas que permitem, nas suas plataformas, né, o indexador ali, o Google que indexa os resultados, que permite esses resultados que são exibidos ali, puxando um site que está em outro país. Então, esse projeto de lei busca bloquear, né, que esses sites sejam bloqueados e que sejam criminalizados, essas apostas online no Brasil. Então, de um lado, a gente tem um projeto muito forte, um movimento muito forte, um movimento político consolidado no sentido de regulamentar os jogos de azar, e em contrapartida a gente tem um projeto de lei que também está ali caminhando para criminalizar os jogos de azar na internet.
E aí me diga nos comentários se você é a favor ou contra os jogos de azar e me explique por que eu vou ficar curioso para ler os comentários de vocês. Eu tinha feito aqui algumas anotações, mas era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria trazer para vocês essa visão de como fica a responsabilidade de todas essas pessoas envolvidas nessa questão da Blaze. Então, para mim, a Prolific Trade, a Blaze, os influencers, o YouTube ou o Instagram, as instituições financeiras, para mim todas essas pessoas são responsáveis de forma solidária por tudo que está acontecendo, essa questão envolvendo a Blaze, tá? E se são responsáveis de forma solidária, quer dizer que todos eles têm uma responsabilidade igual sobre as pessoas que perderam dinheiro com isso, mas eu ressalto que essa é a minha visão e que é o judiciário que vai dar sua palavra final quando esse assunto for levado ao judiciário e houver todo o debate ali entre as partes envolvidas, e aí a gente vai ver muitas discussões ali envolvendo os influencers, as plataformas, né? Essas pessoas, esses profissionais vão ali apresentar os seus argumentos. No final, é o judiciário que vai dar a palavra final, tá? Mas na minha visão, tudo isso que eu falei é o que se aplica nesse caso envolvendo não só a Blaze, porque eu tô falando da Blaze porque é o que está em evidência, mas tudo o que eu falei aqui se aplica a todos os outros jogos de apostas online que tem por aí. Porque não é só a Blaze. A Blaze é o que tem maior relevância, mas existem muitas outras por aí, né? Então, para mim, tudo que eu falei da Blaze, que eu peguei aqui para fazer esse recorte, mas tudo que eu falei da Blaze se aplica a essas outras plataformas de jogos online, tá? Então, fica aí a minha visão. Me digam nos comentários se você concorda comigo. Eu tô suando. Eu tô muito suado, pessoal. Caramba, eu vou ter que trocar a camisa porque eu vou fazer audiência ainda. Me digam nos comentários se vocês gostaram desse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Eu não esgotei esse assunto. Dá para falar, por exemplo, de como que fica oh meu Deus, esqueci os times de futebol, porque os times de futebol estão sendo patrocinados pela Blaze, e não só pela Blaze, por outras plataformas de apostas também. Como que fica? Eu não vou falar sobre isso agora, porque esse vídeo já está muito longo, tem muita coisa nesse caso que dá para a gente aprofundar. Se esse vídeo pegar visualização, se vocês gostarem, eu faço um segundo vídeo aprofundando alguns temas, aí eu faço um segundo vídeo explicando outras coisas. Deixem perguntas aqui embaixo de dúvidas que vocês tenham para eu falar sobre outras coisas. E só um detalhe, não ache que o seu influencer vai fazer vídeo falando sobre a Blaze, porque não vai. Se o seu influencer ele foi patrocinado pela Blaze, ele não vai fazer vídeo falando sobre a Blaze, tá? E é uma pena, porque eu acho que essa questão da Blaze, se por um lado não é crime, se por um lado ela encontrou essa brecha na lei para operar no Brasil, né, que é através de forma virtual, porque ela não está fisicamente no Brasil. Se não está fisicamente no Brasil, ela encontrou essa brecha, então a gente não consegue implicar em um crime, porque ela encontrou essa brecha porque não está no Brasil. Então, se por um lado não é crime, por outro lado, eu acho que é extremamente ilegal, não é um ilícito criminal, mas é um ilícito civil, na minha visão. A conduta desses influencers, eles podem não ter cometido crime, mas é socialmente reprovável, e é uma pena porque eu acompanho muitos influencers grandes, youtubers grandes, pessoas boas que fazem conteúdo bom, o conteúdo de qualidade, e é uma pena ver essas pessoas assim
é tudo pelo dinheiro, eu fico me perguntando, é só o dinheiro mesmo que conta? Quer dizer que a audiência é só dinheiro? Não tem como dizer que a Blaze é um golpe. A Blaze é um golpe. Todos os indícios apontam para isso. Todas as apurações que todo mundo está calejado de ver apontam para isso. E nenhum desses influencers que foram patrocinados pela Blaze se dão ao trabalho de soltar pelo menos uma nota de esclarecimento. Isso assim, aí a gente fica se perguntando, quer dizer que eu, por exemplo, sou só um número ali para aquele influencer, eu que sou um inscrito daquele influencer, daquele YouTube, eu sou só um número para ele? Não tem ali nem uma questão humanitária para se importar com a qualidade daquilo que ele está colocando para a audiência dele. É só mesmo ele receber o patrocínio, ele receber o dinheiro da Blaze, expor a propaganda, enganar milhares de pessoas, eventualmente me enganar, por exemplo, e eu ser enganado por aquele influencer, pela propaganda que ele emitiu, e no final eu não obter uma resposta nem dele, porque se eu fui exposto à propaganda dele e se eu busquei ali fazer algo pela propaganda que ele emitiu, é porque eu fui influenciado por ele. Ele nem se dá o trabalho nem de fazer um post simples de esclarecimento. Então isso me incomoda por causa disso. No final a gente fica, eu sou só um número para esse influencer, não tem nenhuma questão humanitária ali de se importar com a qualidade daquilo que ele está emitindo para sua audiência. É isso que a gente é, só um número. Isso é o que mais me incomoda. Então fica aí a dica. Enfim, esse vídeo já está muito longo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo se querem que eu fale mais sobre esse assunto. Deixem suas perguntas e eu vou trocar de camisa porque hoje eu estou muito suado. É isso, tchau.